Olá, eu sou o professor William Bottazzini e estou aqui para tratar da questão da pronúncia da língua latina. Algumas pessoas fizeram perguntas durante o nosso teste acerca da pronúncia do latim. Afinal, como devemos pronunciar as palavras em latim? Foi aí que surgiu a ideia de fazer este vídeo como uma introdução ao nosso curso de latim. Introdução indispensável, né? Então, aconselho a todos que assistam e que passem aos demais colegas do curso para que todos tenham conhecimento da existência deste vídeo e que assistam e prestem atenção nele, porque ele já é um pré-curso, né? Ele já faz parte ali do nosso programa de ensino, certo? Bem, vocês receberam por e-mail, ou se não receberam, receberão por e-mail, os nossos alunos, um materialzinho, um texto que eu digitei, que acompanha este vídeo, né? Este vídeo, então, ele vai ser muito melhor compreendido se você acompanhá-lo lendo, se você assistir este vídeo lendo o texto. Da mesma forma, o texto será muito melhor compreendido se você lê-lo sob a ótica deste vídeo aqui, né? Depois das explicações deste vídeo aqui. Então, uma coisa complementa a outra, certo? Bem, tenho uma ótima notícia para dar para vocês. A pronúncia do latim é fácil, né? Seja ela a pronúncia restaurada, nós vamos ver que existem dois tipos de pronúncia em latim: a pronúncia restaurada e a pronúncia eclesiástica ou italiana, né? E ambas são extremamente fáceis e regulares, sobretudo quando nós as comparamos com as línguas modernas, como o francês e o inglês, que são extremamente irregulares na pronúncia, né, causando dificuldades e dúvidas enormes, né, que só um bom dicionário pode resolver. O latim, infelizmente, não. Ele apresenta uma facilidade muito grande quanto a isso, né? Basta que nós nos acostumemos às regrinhas que eu vou passar aqui, né? Bem, em latim há duas espécies de pronúncias, então, né? Como eu disse, a pronúncia eclesiástica e a pronúncia restaurada ou reconstituída. É importante que nós saibamos ambas. Por quê? Porque haverá textos que vão pedir um tipo de pronúncia, né? Haverá outros que vão ser melhor compreendidos e saboreados, se a gente puder usar esse termo, se for utilizado, se for lido com uma outra pronúncia. Então, veja, vamos nos esforçar para dominarmos bem ambas as pronúncias, tá certo? Bom, na primeira página do material, então, que os nossos alunos têm, eu trato aí da questão umas questões meio preliminares, né, sobre essas duas pronúncias. Ambas surgiram com o desenvolvimento natural da língua. Nenhuma foi imposição arbitrária de ninguém. Tanto a restaurada, como era falada lá nos tempos de Cícero, 70, 50 anos antes de Cristo, como a pronúncia eclesiástica, que já dá sinais de existência no século V da nossa era, ou seja, é uma pronúncia que tem aí uma história de pelo menos 1500 anos, né? Tanto uma como outra surgiram do desenvolvimento natural da própria língua latina, certo? Então, de qualquer forma, utilizando uma ou outra, vocês estão inseridos numa legítima tradição de pronúncia latina, né? Nenhuma delas é fruto do arbítrio de um sujeito ou de uma instituição. Bem, vou começar falando da pronúncia reconstituída, tá? Então eu vou explicar aqui como se pronuncia as palavras em latim segundo as normas, segundo os cânones da pronúncia reconstituída, e depois a pronúncia eclesiástica, certo? Bem, em primeiro lugar, como é possível reconstituir a pronúncia do latim de 50 anos antes de Cristo, numa época onde os recursos, evidentemente, não permitiam a gravação da voz humana, o registro da voz humana? Então, como descobrir como aquelas pessoas falavam? Bem, para isso, há 4 fontes que nos permitem certezas em relação a alguns sons e aproximações muito valiosas quanto a outros sons, né? É claro que as explicações deste vídeo serão genéricas e, para
facilitar a compreensão de vocês. Eu não vou entrar naquele academicismo enfadonho que vai tentar achar exceçõezinhas, né? Ah, mas achamos um manuscrito perdido lá na Austrália, escrito em latim, e que diz que não era bem assim, né? Quer dizer, isso daí só gera confusão e não tem serventia nenhuma para o nosso objetivo, que é utilizar o latim, né? Tanto para ler quanto para escrever, até mesmo para falar. Desde que sejam observadas algumas regras, então não se precisa ficar recorrendo a essas picuinhas, né? Então, bom ir direto ao ponto e já trabalhar com aquilo que está sendo utilizado pelos meios acadêmicos, pelos meios de ensino de latim mais prestigiados no mundo hoje, como por exemplo a Academia Vivario Novum lá na Itália. Bem, quais são as fontes então que se utilizam, das quais se utilizam os pesquisadores para determinar a pronúncia nos tempos anteriores a Cristo? Bem, as fontes são as seguintes. Em primeiro lugar, os gramáticos antigos, né? Em segundo lugar, as transcrições das palavras gregas, né? Daí vão ter uma ferramenta, vão ter uma importância grande na determinação dessa pronúncia reconstituída. Outro, os grafite, né? As pichações nas paredes. E, em quarto lugar, as palavras latinas que foram adotadas das línguas modernas, né? Então, todos estes elementos são fundamentais para a gente poder determinar, e eles se complementam e são fundamentais para a gente poder determinar como era essa pronúncia reconstituída, né? Vamos pegar o exemplo da letra C. Como nós podemos determinar de que modo a letra C era pronunciada na Roma Antiga? Vamos ver como estes 4 testemunhos, por assim dizer, nos oferecem um suporte valioso e como eles se complementam. Primeiro, vejamos os testemunhos dos gramáticos antigos. Vejam, em língua portuguesa, a letra C possui 2 sons distintos, né? Ela pode ter o som de que, como na palavra coisa, e ela pode ter o som de C, né? Como na palavra cemitério, cimento, certo? Então, numa gramática portuguesa, vai estar sempre lá falando das possibilidades de pronúncia da letra C, né? Os sons que essa letra pode ter, né? Que esse símbolo pode ter. Pois bem, acontece que os gramáticos antigos nunca faziam esse tipo de distinção, né? Então, se eles não faziam distinção, quer dizer, se eles não faziam uma espécie de nota, né? Olha, a letra C, ela pode ter o som assim ou o som assado. Isso significa que na antiguidade a letra C só tinha um único som, só era pronunciada de um jeito, né? Então, vejam que cabe agora descobrir de que jeito essa letra C era pronunciada. O silêncio dos gramáticos é extremamente esclarecedor neste aspecto. Bom, em segundo lugar, as transcrições das palavras gregas. Então, quando um romano, por exemplo, ia transcrever uma palavra grega, ele procurava utilizar as letras que melhor representassem aqueles sons lá, né, que mais estivessem de acordo com as próprias letras gregas. Sabemos que os gregos utilizam outro alfabeto, não utilizam o alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos. Então, vejamos, um romano estava lá lendo um texto e apareceu, está trabalhando na tradução de um texto, e apareceu lá a palavra quilíquia, né? Como esta palavra será transcrita em latim? Como ela deverá ser escrita em latim? Né? Um nome próprio. Como se deverá transcrever esta palavra? Bem, vejam que os romanos, que os autores latinos antigos, simplesmente transcreviam onde o grego usava o kappa, que é o K, né? Que é o nosso K, onde o grego utilizava o kappa, eles, sem a menor cerimônia, iam lá e colocavam a letra C, mostrando uma correspondência de sons ali nessa transcrição, né? Porque se eles fossem pronunciar isso como cilícia, né, estaria muito distante do som grego original e a palavra seria praticamente irreconhecível, né? Então, se eles transcreveram com
C foi mostrando que havia uma correspondência fonética entre a letra C latina e o K grego. E da mesma forma os gregos, quando eles transcreviam palavras latinas para o grego, como o nome do grande Cícero, né? Por exemplo, os gregos, quando transcreveram o nome de Cícero para a língua grega, eles escreveram Kikeron, né? Com K. Se os latinos, se os antigos romanos pronunciassem o nome do Cícero como Cícero, o grego teria então transcrito com sigma, que é a letra que tem esse som de S, né? Esse som de C, teria escrito lá com sigma, né? S, né? O S deles, né? Cícero, né? Ou Cicero. Mas não, escreveram com K, mostrando também uma correspondência exata entre o C latino e o K grego. O terceiro testemunho fundamental que a gente pode utilizar para determinar a pronúncia na Roma Antiga é os grafites, né? São as pichações das paredes. As pessoas que faziam essas pichações, em geral, eram membros de uma camada populacional que não estava muito ligada ao estudo, né? Não eram os estudantes, não era a classe intelectual que saía por aí pichando as paredes, né? Então, eram as pessoas mais simples. E essas pessoas nem sempre obedeciam às regras ortográficas das pichações. Elas pichavam como elas ouviam. Mais ou menos como uma pessoa que hoje fosse pichar a palavra casa e escrevesse lá casa com Z, né? Ou então fossem pichar a palavra sapato, escrevessem, né, com C cedilhado. Então, quer dizer, elas escrevem com o símbolo que elas conhecem para aquele som, sem se preocupar muito com a gramática, com a ortografia da palavra. Então, temos exemplos do tipo, o sujeito ia pichar Marcelino, né, e ao invés de pichar Marcelino, ele escrevia Marquelino. Ao invés de C, a ortografia mandava escrever C, Marquelino, né? Mas ele ia lá e escrevia K, mostrando o quê? Que ele confundia o som do C e o som de K. Ele confundia a letra C com a letra K. Se ele confundia, era porque elas tinham o mesmo som, como as pessoas hoje, por vezes, confundem, né? O G com o J em algumas palavras. Então, havia essa identificação. O C, na antiguidade, tinha esse som de Q. E, por fim, temos o exemplo da entrada das palavras latinas nas línguas modernas. Por exemplo, a palavra latina, eu vou ler a portuguesa, né? Então, aportuguesando, cista, que significa cesta, né? Esta palavra chegou no alemão, né? Chegou primeiro no alemão, e no alemão chegou como Kiste, né? Em alemão significando caixa. Bom, quando ela chegou como Kiste em alemão, a gente se pergunta por que o alemão não colocou não colocou um C ali, né? Ou um S, ou qualquer outra coisa, para dar este som S, né? Porque o K, né? Era porque os alemães ouviam esta palavra como Kista, e aí eles adaptaram para Kiste na língua deles, mas mantendo o som inicial original do latim, mostrando também, dando testemunho de que esse C era pronunciado como um K, né? Então, veja, tudo isso colocado em conjunto, tudo isso analisado numa visão mais abrangente, nos permite chegar a esta conclusão com um grau de certeza muito grande, né? Com uma aproximação muito grande de que o C na antiguidade era pronunciado como um K, sempre. Então, eles liam Kikero, eles liam Kiste, eles liam eles liam Kista, eles liam Marquelino, né? Era assim que eles liam, né? O ablativo singular de paz em latim, eles liam pace, né? Então, eles não liam passe. Então, dá para se saber disso. E é mais ou menos este raciocínio que nós utilizamos para determinar os sons das outras letras também, na pronúncia reconstituída, tá certo? Bom, tendo mostrado então da onde a coisa veio, a coisa não caiu do céu, não é um achismo de um linguista maluco, né? Vamos ver como que nós podemos trabalhar com a pronúncia das demais letras segundo a pronúncia restaurada. Bom, comecemos pelas vogais. Em latim, há 6 vogais, né? A,
última, o Y não é pronunciado nunca como I, na pronúncia restaurada, sempre como U, né? O U do francês, né? A boca do U, mas o som que sai é o do U, né? U, né? Pratiquem aí, tenho certeza que vai gerar boas risadas entre vocês enquanto vocês estiverem praticando isso. Mas são 6 vogais, e essas vogais elas se dividem em vogais longas e breves. Quando que eu sei que uma vogal é longa? Bom, no nosso curso é fácil. A vogal longa será aquela que tiver um macron em cima dela, aquele tracinho em cima dela. A vogal breve serão as vogais breves serão as que não tiverem isso, tá? Então, todas as 6 vogais podem ser longas ou breves, dependendo da palavra, tá? Veja, alguns dicionários e algumas gramáticas e alguns outros textos didáticos trazem também um acentozinho chamado de bráquia sobre que fica ali em cima da vogal breve, né? Para deixar essa distinção mais clara ainda. Nós achamos melhor marcarmos apenas as vogais longas, porque fica óbvio que as demais são breves, né? Então não há necessidade de marcá-las. Pois bem, como se devem então pronunciar essas vogais, né? Sejam elas longas ou breves. Então, vejamos aí, lá na página 2 do material que eu dei para vocês, tem uma tabelinha com alguns exemplos, tá? Então, acompanhem comigo. Vogais breves. Pronunciadas mais rapidamente que as vogais longas, que devem ter uma duração maior. Vocês vão perceber também que as vogais breves são abertas, enquanto que as longas são mais fechadas, né? Então, vejamos lá. Começamos, né, pela vogal A. Eu vou trabalhar em linhas, né? A, E, I, O, U, I, tá? Então, vejamos. Tam, tam, ala, 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 mais longa. Et, me, in, si, post, non, cum, tu, súria, lúdia. E por que é importante pronunciá-las corretamente? Porque se nós não tivermos noções muito claras sobre essa questão da duração das vogais, será praticamente impossível ler os versos latinos, né? Ler poesia em latim, ler as obras de Plauto ou as fábulas de Fedro, enfim. Ou então nós vamos lê-las, seremos capazes de compreendê-las, mas não vamos desfrutar de tudo aquilo que ela pode nos oferecer, inclusive do ponto de vista dos sons, né? Os romanos, os antigos, tinham um cuidado muito grande na escolha das palavras segundo o som, para que elas soassem bem. Então a beleza da obra toda, a beleza da Eneida não está somente nas peripécias de Enéas, mas também na pronúncia correta, na duração das sílabas, para que a gente possa desfrutar daquilo ali melhor, perceber a beleza, o toque poético, a poesia, a sonoridade belíssima que aquele poema possui. Bem, tendo visto então esta questão das vogais isoladamente, vejamos agora as vogais quando elas estão unidas a outras, formando ditongos, né? Eu separei aqui alguns ditongos, ainda no final da página 2, para a gente trabalhar, tá? Então, nos ditongos, as vogais serão pronunciadas separadamente, tá? Na pronúncia reconstituída, e se esse ditongo for tônico, a tônica cai na primeira vogal, tá certo? Então, vejamos ali, o primeiro ditongo AE, né? AE. Então, graecus, filiae, foedus, aut, aurum, Europa,
céu. Uik, uik. Ou melhor, na pronúncia restaurada, a pronúncia mais correta seria huik, aspirado o H. Huik. Ok? Aliqui, aliqui, certo? Muito bem. Então, tendo trabalhado aqui essa questão dos ditongos aí, vejamos a próxima etapa, que são as consoantes propriamente ditas. Então, vejamos aqui. Comecemos então com a consoante B, né? B. Então, em geral, o B tem o som do B em português, tem maiores dificuldades. Então, ali seguindo ali, né, em negrito, as palavras em latim estão em negrito, então bonus, abest, né? Agora, se depois do B tiver um S ou um T, o B ele terá o som de P, né, como em pato, né, um P normal. Então, seguindo ali, absunt, optulit. Percebam, inclusive, que eu pronuncio bem o T final, né? Então, absunt, optulit. Né? É um T que tem que ser pronunciado, não pode passar por cima dele. O C, como acabamos de ver, sempre gutural, sempre como em casa. Então, cantat, scelus, centum, né, boca fechada, o M é bem pronunciado. Então, centum, quíquero. A letra D, que ela é sempre pronunciada como em dedo, sempre o som de D, nunca som de di, como em dia, né, como a gente faz. Então, por exemplo, dirus, difficilis, dat. O F, pronunciado como em português, então, família, ferrum. O G, assim como o C, é sempre gutural, ou seja, G, né? Nunca som de G, né? Como em gelo. Então, temos lá digitus, magnus, gemma, certo? O H sempre aspirado, como no inglês hello. Então, nihil, olha o L também é bem pronunciado, né? Nihil, nada de L como U, como a gente faz em palavras como animal, né? Então, nihil, herba. O L, como eu acabei de dizer, sempre em som de L, nunca deve ser abrandado para U, tá? Então, animal, albus, lucrum. O M como em português, com detalhe de que as vogais nunca se tornam nasais, né? Como a gente faz com mamãe, né? Em latim não tem esse som nasal, sempre é tudo muito aberto. Então, ambulat, omnis, imber, né? Não há essa nasalização. Então, ambulat, omnis, imber. O N como em português, como nas palavras nunc, noster. O P como em português também, então pila, post. O Q, sempre, essa letra vai estar sempre seguida de um U, né? E ali nunca o Q e o U vira o C, né? Como na palavra portuguesa queijo. Q e U tem som de K. Em latim isso não acontece. Pronuncia-se tudo, o Q e o U separadamente. Então, tudo junto, mas
bem distinto um som do outro. Então, quid, quad, que, quintus, né? Bem assim. O R, como na palavra prato, né? R, assim, rolando. Nunca come em rato, aliás, nunca come em rato, né? Rato, a não ser que você seja de alguma região do Brasil onde se fale rato, efetivamente, então continue, é como rato. Mas nunca como rato. Pior ainda, como aqui em Minas nós falamos, porta, né? Então esse R, isso não tem em latim mesmo. Então, sempre repente rápidos. Né, como a gente percebe ali, repente rápidos, sempre assim. O S nunca tem som de Z na pronúncia restaurada, então roça asinus, né, roça asinus. O T sempre som de tatu e nunca abrandado, né, como a gente faz com a palavra tia, né, a gente dá uma abrandada no T. A não ser em algumas regiões do Brasil onde se pronuncia corretamente o tia, né? Assim, corretamente para o efeito aqui de ter o som próprio dele, né? Então, lá no latim nós temos toties, toties, totus, totus, toties, totus. O V sempre como o U, né? Na antiguidade, o som, na pronúncia restaurada, aquilo que se escrevia assim se pronunciava como U, né? Que se pronunciava com a letra V, que se escrevia com a letra V, se pronunciava com o som do U. A letra V originalmente tinha esse som do U. Então, pronunciaríamos assim: Noen, o M bem pronunciado, Noen, wir, como U mesmo. O X sempre como KS, né? Então, como nos exemplos ali, sex, exit, sex, exit. O Y como o U, né, do francês, então, Síria, Lídia, e o Z como português, então, Zeno, Zépirus, Zeno, Zépirus. Pois bem, os grupos CH, PH e TH são pronunciados como K, P e T, só que com uma aspiração leve, tá? Então, Pulcher Amphitheatrum Philosophus, Pulcher Amphitheatrum Philosophus, tá? Então, assim, então cuidado, na pronúncia restaurada o PH não soa como F, tá certo? Bem, passemos então à pronúncia eclesiástica. Basicamente o seguinte da pronúncia eclesiástica, o que ela tem de diferente da restaurada é assim: se você aí fala italiano, você vai falar o latim como se pronuncia o italiano, basicamente é isso, tá? Se não, preste atenção nas seguintes dicas. Primeiro, os ditongos A, E, e O, E são sempre pronunciados como E, né? Então, voltando lá em cima, a palavra que na pronúncia restaurada é lida graecos, será lida grecos, A-E pronunciando como E, né? Filie, na pronúncia restaurada, filiae, na pronúncia eclesiástica, filie, e fedus, né? Onde na restaurada era foedus, vira fetus, tá? Outra coisa, o Y, né? O Y, aliás, o U é pronunciado como I normal, então Síria, Lídia, sem maiores cerimônias. O H também mudo, né? Então, como lá nas palavras que eu dei de exemplo, então, nihil erba, ainda vale a questão do L, tudo isso vale para as duas pronúncias. L com som de L, aquele R colado, R, né? Assim, o M muito bem pronunciado, isso vale para as duas, tá? O que eu estou passando aqui é simplesmente a diferença entre uma e outra. Então,
Então, ali como o nihil e o erba, né? Se não me engano, eu cometi um deslize agora, quando eu falei da pronúncia figurada, da pronúncia restaurada, eu pulei o K, se não me engano eu pulei o K, então, mas não tem mistério também, se pronuncia como em português, então kalendae, né? Kalendae, no exemplo que eu dou ali. Mas voltando para a pronúncia eclesiástica, o X sempre soa como KS, como na reconstituída, exceto quando houver o grupo X seguido de vogal, né? Então, como por exemplo em exercitus, aqui eu já estou indo na pronúncia eclesiástica, né? Então, exercitus, e na palavra auxilium, tá? Então, exceto nessas duas palavras, desses dois casos, segue-se a ordem da pronúncia reconstituída. O S entre vogais tem som de Z. Então, nós leríamos rosa, asinus, como nós faríamos intuitivamente em português, né? A não ser que este S esteja começando palavra que é segundo elemento de uma palavra composta, como pressum, né? Como pressum. O grupo TI na pronúncia eclesiástica vai soar como tsi, tá? Então, por exemplo, as palavras aí que nós teríamos como tertius e paciência, tá? Porém, esse TI vai ser lido como na reconstituída, ou seja, ti, né, nos seguintes casos, depois de T, S e X, e em palavras de origem grega, tá? E também se o I for tônico, o I que tiver encostado no T for tônico. Então, os exemplos que eu dou ali: Metius, bestia, aqui eu estou na pronúncia eclesiástica, mixtio, porque depois de X, Metius, o T está depois do T, bestia, o T está depois do S, mixtio, o T está depois do X. Miltíades, no caso aqui o ti está em palavra grega, né? E totius, né? Totius, no caso o i aí é tônico, então vai ser pronunciado, o i é longo, né? Então vai ser pronunciado ti, né? Como seria na pronúncia reconstituída. Os grupos C e Si, quando vocês virem palavras com C e Si, vocês deverão ler como Che e Ti, respectivamente. Então, o nome de Cícero, por exemplo, na pronúncia restaurada, Cícero, na pronúncia reconstituída, na pronúncia eclesiástica, Cícero, tá? Os grupos G e Di, né? Então, por exemplo, na pronúncia reconstituída, restaurada, nós leríamos digitus. Na pronúncia eclesiástica, nós deveremos ler digitus, né? Como se fosse di, né? Como nós pronunciamos dia, por exemplo, né? O DI de dia, como isso. E o grupo GN soa sempre como NH, então como na palavra manius, aí a gente lê manius, como nhoque, né? Então manius, certo? Então estes são os pontos principais a se tratar acerca da pronúncia eclesiástica, certo? Agora pode acontecer aquele drama, né? William, pelo amor de Deus, eu não consigo pronunciar nenhum dos dois, como é que eu faço? Bom, pronuncie então como você, utilizando sons que você já conhece do português, né? Só não se pode cometer o erro da silabada, ou seja, de colocar a sílaba tônica no lugar errado, por exemplo. Isso não dá para fazer com pronúncia nenhuma, né? Mas não é um grande crime se você pronunciar como nós pronunciamos
com os sons que nós temos em língua portuguesa, né? Você vai perder um pouco da qualidade da compreensão de alguns textos latinos, mas enfim, vai estar compreendendo pelo menos a parte mais a forma do texto, né, as palavras, o contexto, isso tudo você vai poder compreender com bastante clareza. Outra questão que eu trato aqui, que também é importante destacar, é a sílaba tônica em latim. Em latim não existem palavras oxítonas, salvo assim, raríssimas exceções, 3 ou 4, né? Nós vamos ver, e palavras muito comuns que vocês vão se adaptar, mas com as quais vocês vão se adaptar. Mas em geral não há palavras em latim oxítonas, certo? As palavras ou são paroxítonas ou proparoxítonas, tá? Ou seja, a sílaba tônica ou é a penúltima ou é a antepenúltima, tá? Tertium non datur. Quer dizer, não há uma terceira opção, certo? Então, quais são as sílabas, como determinar a sílaba tônica de uma palavra em latim? Da seguinte maneira, quem vai determinar isso, na verdade, é a penúltima sílaba, tá? Se a penúltima sílaba for longa, se tiver um macron lá, ela é a tônica. Tá? Se não, é a anterior, é a antepenúltima. É simples assim. Acontece que às vezes a sílaba pode ser longa sem ter um macron lá. Tá? Mas quando que ela vai ser longa? Ela vai ser longa nos seguintes casos. Tá? A sílaba será longa. Aliás, agora que eu estou vendo aqui no texto, eu estou acompanhando pelo texto também, estava esquecendo. Então, em palavras de 2 sílabas, é evidente que se a última não pode ser a tônica, é a anterior que será. Então, ubi, vident, amant, né? Tá aí como devem ser lidas aquelas palavrinhas ali em cima. Em todos os outros casos, então, nós teremos que observar isso. Quando que a penúltima sílaba será longa? Quando ela terminar em vogal longa ou em ditongo. Tá? Em qualquer um dos 2 casos, ela é longa. Tá? Então, por exemplo, a palavra persona, que está aí separada silabicamente. Persona. Né? Perceba que eu uso a pronúncia eclesiástica. Essa é a minha pronúncia. Recorro a pronúncia a outra somente quando eu vou ler realmente textos assim, da antiguidade ou poemas que precisam daquilo, precisam ser lidos com aquela pronúncia, mas em geral a minha pronúncia é a pronúncia eclesiástica. Então vocês escolham a de vocês, que será padrão de vocês, mas o importante é dominar bem as duas, tá? Embora vocês não vão usar as duas, claro. Então, voltando aqui para a questão. Então, se a penúltima sílaba for longa, tiver um macron, ou se tiver uma vogal, um ditongo ali, isso quer dizer que aquela sílaba é longa, né? Então, a tônica é ela. Então, persona, amicus, romanos, incautus, troqueus. Tá? Então, todas essas palavras latinas aí, pronunciadas dessa maneira. Se ela terminar em consoante, também será longa, como no caso de puella, perfectum, fenestra. Então vocês conseguem perceber claramente o seguinte, vocês percebem claramente que as palavras é muito fácil determinar a tônica delas, né? É muito fácil determinar a tônica delas, e que essas palavras vão ter a tônica na penúltima sílaba, porque essa sílaba é a longa. Outra coisa que pode fazer a sílaba ser longa é ela terminar em consoante, tá? Como ficou explicado ali no segundo exemplo. Então, nestes casos, se a penúltima sílaba for longa, ela é a tônica sempre, tá? E quando ela será longa? Quando terminar em vogal longa, que vai estar marcada com macron, quando tiver um ditongo e quando ela for terminada em consoante.
Nos outros casos, a sílaba tônica é a antepenúltima, é a anterior e não tem choro nem vela. Então, olha lá, eu não vou ler femina, né? Veja que a sílaba, a penúltima é breve, né? Termina em vogal breve. Então, femina. No outro caso, eu não vou ler improbos. Perceba que a última é breve. Por que ela é breve? A vogal da sílaba pró, não é longa, né? Não tem macron ali, não é de tom e não termina em consoante, então é breve. Então a tônica é anterior, ímprobos, né? Na palavra seguinte, íntegrum, né? Na outra, números, na outra, opidum, na anterior, interrogat, não é interrogat, é interrogat. Veja que a penúltima sílaba, ro, é breve, então a tônica vai para o anterior, interrogat. Certinho? Para encerrar a exposição, a separação silábica em latim se dá de modo idêntico ao do português. Tá? Acredito que a explicação que esteja aí já é mais que suficiente. Tá? Vocês vão separar as sílabas quando precisar de maneira intuitiva, porque é realmente o raciocínio que nós utilizamos para fazer essa separação em português. Então não tem mistério nenhum. Bem, passemos então aqui a um exercício que tem no final do material que eu preparei. 3 textos que são muito conhecidos, né, de quem estuda latim, que são os seguintes. O discurso, o começo do primeiro discurso do Cícero contra a Catilina, que está contido nas Catilinárias, talvez o discurso mais famoso de Cícero. O Pai Nosso e Ave Maria. Bom, eu vou ler nas pronúncias restauradas e na pronúncia eclesiástica para vocês perceberem a diferença então eu vou ler cada texto 2 vezes, tá? Para vocês perceberem a diferença e praticarem, exercitarem então. Então vejamos. Primeiro, sempre na pronúncia restaurada. Então, oratio Ciceronis in Lucium Catilinam prima, quousque tandem abutere Catilina patientia nostra, quandiu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem cesse e frenata iactabit audacia, nihil nete nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt, patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris. O tempora, o mores, senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit, immovero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquenque nostrum, nos autem fortes viri satisfacere republicae videmur, si istius furorem actella vitamus, ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos
omnes iam diu machinaris. Leitura eclesiástica. A leitura segundo a leitura italiana, né? Ou eclesiástica. Quousque tamen abutere, Catilina, patientia nostra, quam dio essiam furoriste tuus nos eludet, quam ad finem cesse frenata iactabit audacia. Nihil te nocturnum presidium palati, nihil urbis vigilie, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendis senatus locus, nihil orum ora vultusque moverunt, patere tua consilia non sentis, constricta iam orum omnium scientia teneri, conjurationem tuam non vides, quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi furis, quos convocaveris, quid concili ceperis, quae nostrum ignorare arbitraris. O tempora, o mores, senatus ec intelligit, consur videt, ictamen vivit. Vivit, immovero essiam in senatum venit, fit publici concili pardiceps, notat et designat oculis ad cedem unumquenque nostrum, nos autem fortes viri, satisfacere rei publice videmur, si istius furore mactella vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat. In te conferri pestem, quam tu in nos omnes iam diu machinaris. Pater Noster, pela pronúncia restaurada. Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pronúncia eclesiástica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria. Pronúncia reconstituída. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Pronúncia eclesiástica. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Certo? Bem, basicamente é isso. Espero que tenha conseguido esclarecer aí algumas dúvidas e que vocês, então, se ainda restarem algumas dúvidas, por favor, escrevam, entrem em contato e já comecem a se preparar para o nosso curso de latim, tá certo? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até então a nossa primeira aula no dia 16, pronunciando tudo certinho, sem cometer aí nenhuma silabada. Seja na pronúncia que for, escolha de vocês, mas tomem cuidado com a questão das sílabas tônicas. Isso será muito importante ao longo do curso. Um abraço, até mais.